A Sociedade Brasileira de Pediatria firmou parceria com o Conselho Federal de Medicina e o Ministério dos Direitos Humanos para buscar soluções contra agressões a crianças e adolescentes. Diariamente, para que você tenha uma ideia, são notificadas no Brasil, em média, 233 agressões de diferentes tipos, física, psicológica e tortura contra crianças e adolescentes com idade até 19 anos. Para nos falar mais sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio do Bom Dia a neuropediatra, que está comigo aqui, a médica Bianca Álvares Almeida. É com ela que eu converso aqui no programa. Doutora Bianca, bom dia, um prazer tê-la aqui. Bom dia, prazer é meu. Bom, a gente está num dia de Natal, é claro que daqui a pouco o programa a gente vai falar sobre vários outros assuntos relacionados à data, mas nunca é tarde para se alertar e lembrar dessa situação que é fato em nosso país de agressão a crianças e adolescentes. Como profissional da área de saúde, como é que observa esse convênio do Ministério da Saúde, também com o Conselho Federal de Medicina, no sentido de tentar identificar qual é o papel do profissional de saúde nessa questão? É importante, principalmente com relação ao pediatra, porque ele costuma ser o primeiro a ter contato com esse tipo de criança, né? Então, são crianças que às vezes chegam ao pronto-socorro, à unidade básica de saúde, e aí o pediatra, o profissional, o médico, né, e aí todo o restante da equipe consegue identificar sinais que possam nos sugerir que tem essa criança sofrido algum tipo de agressão. Então, é importante essa parceria com a Sociedade Brasileira de Pediatria, que lançou esse protocolo para que todos os médicos, todos os profissionais conseguissem ter noção de cada tipo de sinal, né, de agressão diferente que possa fazer com que essa criança tenha um atendimento mais adequado. Que sinais são esses, assim, pela experiência tua de contato com os profissionais de saúde também? Então, assim, às vezes a gente leva em consideração áreas de lesão que não são comuns de criança. Então, crianças, por exemplo, que no desenvolvimento neuropsicomotor ainda não estariam andando e costumam ter lesões de queda maiores do que a própria altura, né? Ou então de áreas extensoras das pernas, dos braços, que a gente não espera que pelo desenvolvimento dela, ela já tenha esse tipo de atividade. Então, aquela criança foi exposta ou por negligência ou pela agressão direta àquele tipo de lesão, né? Então, às vezes, a gente percebe algumas lesões de queimadura que também não são próprias da idade, né? Uma criança não é para ter contato com nada de fogo, nem nada que possa provocar queimadura. Então, quando a gente percebe essas lesões, já soa um certo alarme. Lesões múltiplas, então, crianças que têm equimoses, que são essas rochuras, como a gente fala, né? Em regiões diferentes do corpo, em tempos diferentes. Então, tem regiões que estão mais roxinho, regiões que estão mais esverdeadas ou amareladas, né? Então, a gente olha para aquela criança e vê que ela tem tempos diferentes de lesões de pele e que aquilo mostra para a gente que são tempos diferentes de agressão. Então, é uma criança que teve um espancamento hoje, teve outro amanhã, né? Então, ele está em tempos diferentes de agressão e isso já soa para a gente como uma criança de risco, que pode estar numa situação de risco. A área da região da cabeça também muitas das vezes é afetada? É possível perceber lesões? Muitas vezes, e com relação à parte da neurologia, tem um fator que nem sempre os sinais estão muito claros. Então, tem crianças que têm lesões, né, de fratura craniana, crianças que chegam sonolentas, que tiveram crises convulsivas, mas tem aquelas outras crianças que estão apenas num estado natural dela um pouco diferente, mais irritada, uma criança que perdeu um pouco alguns movimentos, e quando a gente vai fazer uma avaliação, um exame, né, uma tomografia ou uma ressonância, a gente pode perceber que essa criança tem lesões a mais, né, lesões múltiplas, em contusões cerebrais, que podem provocar alterações, né? E, inclusive, tem um tipo de alteração que é do chacoalhamento, né? Então, crianças que às vezes são chacoalhadas, isso causa lesões que às vezes a gente só com um exame de olho, né, que é um fundo de olho, uma hemorragia, que a gente vai conseguir identificar melhor. Então, são os sintomas mais difíceis de identificar a princípio, mas com esse manual, com esse protocolo da Sociedade Brasileira de Pediatria, ele vem para poder nos lembrar cada vez mais dessas alterações, né? É bom lembrar, a gente está falando de casos extremos aqui de violência contra a criança e adolescente, casos de tortura também, mas é preciso ter cuidado, porque a gente ainda há aquela tradição de que é preciso corrigir o filho agindo de forma física, né, provocando alguma dor, fisicamente agredindo para que a criança possa respeitar. A gente sabe que ainda tem muita gente que tem esse hábito, né? E aí é preciso lembrar das sequelas, dos cuidados que se deve ter, principalmente com crianças de tenra idade, o efeito que isso pode ter, inclusive, no desenvolvimento dessa criança. Exato. Não? Então, a gente
existem algumas tradições, né, algumas culturas de que você vai precisar corrigir por meio da agressão, né? Então, às vezes, mas é só uma palmada, né? Mas aquilo não tem um fundo de educação por trás, né? Então, às vezes, a criança ela consegue entender muito melhor se você explica o que aconteceu e deixa ela de castigo, mas o castigo pode ser tomar alguma coisa. Então, você não vai assistir TV, Sim. um momento, você não vai poder assistir, brincar de tal coisa que você gosta, porque você está de castigo, né? Então, ter aquele tempo para explicar, olha, então você está de castigo por conta disso, você vai perder alguma coisa que você gosta. É diferente de você dar uma chinelada, né? Como a gente tem o costume de falar, de ouvir as pessoas falando. Então, tem outras técnicas, outras formas, né? Que às vezes o pediatra faz esse tipo de orientação que não precisa disso. E é importante lembrar que quando a gente vê uma criança que é agredida, a gente precisa pensar na família como um todo, porque essa criança, a gente depois pode voltar, levá-la de volta para essa família que a agrediu. Então, a gente tem que conscientizar essa família, educar essa família também, né? Não simplesmente cuidar daquela criança. Um dado numérico para a gente chamar a atenção desse relatório, do total de casos notificados pelo Serviço de Saúde, quase 70%, 69,5% são decorrentes de violência física, 27,1% da violência psicológica e 3,3% dos episódios de tortura. É bom lembrar também, doutora Bianca, do prejuízo que isso traz para a saúde do país, né? Você está falando do SUS, do Sistema Único de Saúde, onde você tem aqui um quadro grande de internações hospitalares e, no caso, até de mortes também provocadas por conta dessas agressões. Sim, são muitas internações. Às vezes a gente faz internações que se prolongam por questões sociais, né? Até porque a gente precisa de uma autorização judicial para devolver essa criança a essa família. A justiça precisa ter um fim, né, para essa criança, se a gente vai devolvê-la para a família ou se vai ter outro caminho. Então, às vezes, a maioria das vezes a gente tem umas internações prolongadas para que tudo aquilo seja seguro para devolver a criança. Em relação a meninos e meninas, as vítimas, os dados revelam que, por exemplo, em 2017, dos casos notificados contra meninas, 62,2% mais do que os registrados em garotos. Esse é um dado significativo também dessa pesquisa, desse relatório que foi realizado. Hoje há uma preocupação também de capacitação desses profissionais da saúde para identificar, ou seja, não apenas a sensibilidade de cada profissional, mas a capacitação no sentido de que eles recebam, como você falou ainda há pouco, há um protocolo, né, para ser seguido quando do atendimento de crianças e adolescentes. Isso. O objetivo da Sociedade Brasileira de Pediatria foi montar esse protocolo justamente para sistematizar o atendimento a essa criança. Então, em qualquer estado, em qualquer cidade, o atendimento tende a seguir-se, claro, de acordo com as particularidades da região, mas a seguir uma certa norma, né? Então, a gente precisa acolher essa criança, essa família, identificar os sinais de forma precoce, tratar, ajudar essa criança e também notificar, que é o mais importante, né? Porque a gente sabe que tem muitos casos aí que às vezes não estão nesses números, devem ser muito maior o número de casos, né? Mas essas crianças às vezes não chegam à unidade de saúde porque as lesões são menores, normalmente. E porque às vezes o agressor também não leva. O agressor não leva e também a gente precisa ter todo um cuidado de notificar para que isso seja chamado a atenção, para que a gente possa ter mais tipos de protocolos e mais cuidados nesse caso. Vale lembrar que os dados da pesquisa também apontam que as populações pediátricas em situação de maior risco de violência são nas faixas de 10 a 14 anos, tá bom? Há um número aqui grande de ocorrências nessa faixa etária. Parabéns à Sociedade de Pediatria por essa iniciativa em parceria com o Ministério, a Direitos Humanos, também o Conselho Federal de Medicina. Eu quero agradecer a Bianca. Bianca, obrigado pela entrevista aqui no Bom Dia Maranhão. Eu que agradeço. Muito obrigada.